O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, existe um slogan muito difundido na igreja hoje em dia, em muitos lugares, que diz assim: mais pastoral, menos doutrina. E o que está por detrás deste slogan? Primeira coisa que ele quer dizer é o seguinte: que, claro, nós temos que, num cuidado pastoral, como pastores de ovelhas, pastores de almas, nós temos que acolher a todos. Óbvio, é isso mesmo. Nós temos que acolher a todos, temos que estar com todos, temos que caminhar com todos, amar o próximo e trazê-los para dentro da igreja, para dentro da casa de Deus. Isso é acolhimento. As portas da igreja devem estar abertas. Próprio São João Paulo II dizia: abri as portas, escancarai as portas para Cristo. Igreja católica significa universal, deve ter espaço para todos, como no céu há muitas moradas. Uma morada para cada um de nós. Ótimo. Então, acolhimento. Mas acontece o seguinte: quando diz mais pastoral, menos doutrina, o que está querendo dizer? Que no acolhimento dessas pessoas, no acolhimento desses irmãos, se
a gente vê que a doutrina vai ser muito difícil de ser seguida, se a doutrina vai ser um pouco dolorosa, vai ser uma cruz para carregar, então não precisa dizer a doutrina. Ou, de repente, até muda, adapta, esconde. Meus irmãos, não foi isso o que Jesus ensinou, e não é isso o que ele está apresentando para nós no Evangelho de hoje. Veja bem, se você está doente, se você tem uma doença, você vai ao hospital. Ótimo, o médico vai lá e atende você, o acolhe, providencia para você lá no hospital um quarto maravilhoso, disponibiliza uma enfermeira lá 24 horas por dia para você. O quarto está cheiroso, tem ar-condicionado. Ou seja, tem todo o conforto do mundo, mas o principal o médico não faz, que é o quê? Dar o remédio para a sua doença. Curar você. Ou seja, ele proporciona todo o conforto, Mas o principal, que é aquilo que você quer, que você necessita para a sua vida, para você viver, que é o remédio para a sua enfermidade, então isso ele não dá. Isso é um médico que realmente ama o paciente e quer o bem do paciente? Obviamente que não. Muito bem, no Evangelho de hoje, então, o que é que nosso Senhor está ensinando para nós? O acolhimento pastoral, o acolhimento das almas, daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, que estão doentes. O que é que o samaritano faz? Primeiro, ele acolhe, ótimo, ele se compadece, ele olha a situação daquela pessoa, justamente olhando com um olhar clínico, para entender o que é que está passando naquela pessoa, qual é a dificuldade dela. E uma vez que ele tende a ferida, ele a cura. Ele está lá com o óleo, derrama o óleo, toma todo o cuidado dela. E uma vez a curando, ele a acompanha, leva para a sua casa, leva para o hospital e pede para que os outros tomem conta dela, tomem conta dessa pessoa. E gasta, e empenha a vida dele naquele cuidado. Assim, meus irmãos, é o cuidado pastoral da igreja. Vamos lembrar que São Pio X dizia: apacentar, ou seja, cuidar pastoralmente é, antes de tudo, doutrinar. Doutrinar em que sentido? Levar a palavra de Deus para as pessoas. Levar o ensinamento do Evangelho para as pessoas. Levar o amor de Jesus para as pessoas. Porque, óbvio, a palavra de Jesus é a palavra da salvação. Não a palavra de morte. Pelo contrário, eu vou matar os meus irmãos se eu esconder essa palavra. Se eu não a disser com amor, com atenção, com cuidado. Eu preciso anunciar. E eu preciso anunciar sobretudo, meus irmãos, porque, vejam, o que nós ouvimos na primeira leitura, Deuteronômio. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Mas quem nos ensinará para que o possamos cumprir? Os mandamentos de Deus, meus irmãos, não são coisas fora do nosso alcance, porque nós temos a graça. Nós temos a graça dos céus, nós temos a graça dos sacramentos. Nós, nessa vida aqui, nós somos como esse rapaz que está descendo de Jerusalém e muitas vezes pegando o caminho errado, indo para Jericó. Deveria ser ao contrário, sair de Jericó e ir para Jerusalém. Mas nessa vida, que é uma caminhada, que é uma peregrinação, quantas vezes nós erramos o caminho? Nós nos distraímos, nós agimos impulsivamente, movidos por uma pressa, por uma paixão, por uma necessidade. Vejam, ontem, Padre Renan
rezem por mim que o Padre Renan anda meio distraído no trânsito, né? E aí, no momento de pressa, impulsividade, fiz uma barbeiragem lá. E fui chamado a atenção por isso, claro. Agradeço a pessoa que me chamou a atenção. Na nossa vida, meus irmãos, na nossa caminhada para o céu, infelizmente, Santa Teresinha mesmo dizia que ela era um passarinho que estava lá focado em Cristo, mas chegava um momento que esse passarinho se distraía com as minhocas ali no chão e ia ciscar para longe do Senhor. Nós somos esse passarinho. Nós somos essas pessoas que muitas vezes se distraem do caminho. Quem é então que vai nos colocar no caminho de volta? Por isso que Cristo instituiu a igreja. Por isso que Cristo instituiu o ministério sacerdotal. Por isso que Cristo nos deu pastores. E esses pastores têm que ser realmente médicos, que tratam da ferida do doente. Não simplesmente são o parceirão, o cúmplice no pecado. Não, nós temos que tratar da ferida. Nós temos que corrigir o caminho dos nossos irmãos, claro, com amor, com paciência, com caridade, com misericórdia, acompanhando, se mostrando disponível, mas não deixando de curar a ferida, com a palavra de Deus. Por isso, na igreja, então, nós temos também os sacramentos. Este samaritano aqui que usa do óleo, sinal dos sacramentos. Nós temos, graças a Deus, nós temos a confissão. Se erramos o caminho, se nos distraímos e por algum momento, por impulsividade, fazemos uma barbeiragem na autoestrada para o céu e mudamos a rota, nós temos como corrigir. Foi-nos dada a confissão. Se você está achando difícil, se está achando difícil amar, nós temos o amor feito carne, feito corpo, sangue, alma e divindade para nos alimentar e nos ensinar a amar. Se nós estamos com alguma enfermidade física, e essa enfermidade física está causando uma tentação na minha fé, colocando a saúde da minha alma em perigo, nós temos o óleo santo da unção dos enfermos. Nós temos a crisma. E para cada vocação, nós temos a ordem, nós temos o sacramento do matrimônio, para que os mandamentos de Cristo estejam bem ao nosso alcance, estejam em nossa boca e em nosso coração, para que os possamos cumprir. Os mandamentos, meus irmãos, não são pedras de tropeço. Os mandamentos, meus irmãos, são rotas, bússolas bem traçadas no nosso caminho para que nós cheguemos ao céu. Isso são os mandamentos das nossas vidas. E nessa autoestrada nós temos os sacramentos, a graça de Cristo. Portanto, meus irmãos, a igreja, quando diz para um irmãozinho que de repente sente atração pelo mesmo sexo, que existe um caminho santo de castidade, de perseverança e de uma amizade desinteressada com os outros irmãos da igreja e com o próprio Cristo, e que esse é um caminho de salvação, um caminho para chegar ao céu, a igreja não está sendo homofóbica. A igreja está sendo a única que está agindo com misericórdia. Porque está indicando para esse irmãozinho que existe um caminho para além das satisfações de desejos desordenados, que qualquer um de nós pode sentir. A castidade não é só para o sacerdote que vive o celibato, a castidade é para todos, dentro de cada vocação. Quando a igreja diz que uma pessoa não pode comungar em pecado mortal, ela não está falando que aquela pessoa é uma miserável, ela não está excluindo a pessoa, mas está principalmente conscientizando aquela pessoa que ela precisa mudar o caminho, que ela precisa se curar, que ela precisa de tratamento. Então, imagine, voltando ao exemplo do médico lá. O médico está vendo que a pessoa está numa situação que, se ela continuar se alimentando de tal e tal alimento,
Isso vai fazer mais mal para ela. E aí ele não diz. Ele se omite e, pelo contrário, incentiva. Vai, continua comendo isso aí. Pode comer o tanto que você quiser. Esse médico, meus irmãos, só tem uma palavra que define esse médico: picareta. Não é um médico, é um barbeiro. Porque ele não está amando a pessoa. Ele está matando a pessoa. Vejam, Santo Afonso de Ligório, uma vez percorrendo uma das cidades da Itália, começou a pregar o Evangelho, ensinar o caminho dos céus, a palavra de Deus, exortando todos, acolhendo todos e levando todos para o caminho do céu. Mas claro, esse caminho do céu precisa de conversão. Precisa que eu reconheça aquilo que São Paulo está dizendo na segunda leitura de hoje. Deus quis habitar em Jesus com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. No sangue de Cristo, derramado por conta dos nossos pecados, nós temos a salvação. Mas nós precisamos abandonar os nossos pecados. E nós os abandonamos com a graça do sangue de Cristo, que é derramado por nós. Então, Santo Afonso de Ligório ensinando isso, pregando isso e falando da necessidade de rompermos com a vida velha do pecado e caminharmos buscando essa vida espiritual saudável. Infelizmente, lá naquele lugar havia um padre de má vida. Estava vivendo uma vida dupla, um sacerdote. E diante daquela pregação de Santo Afonso de Ligório, começou a fazer troça, começou a caçoar, a dizer, né? Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus não condena ninguém. Eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu bem quiser. Esse Santo Afonso, não era canonizado ainda, esse Afonso de Ligório, aí, esse padre Afonso, muito radical, muito bitolado. Quem ele pensa que é para vir aqui dizer como eu devo viver? Tudo bem. Um dia, foi celebrar a missa, esse padre, estava vivendo uma vida dupla, com a assembleia, assim, lotadíssima, né? Foi celebrar. E naquela época, existia um rito ao pé do altar, uma oração que o padre fazia, se colocava de joelho e rezava um salmo dizendo assim: julgai, Senhor, a minha causa. Quando esse padre disse isso, julgai, Senhor, a minha causa, muito bem, Deus atendeu, julgou. E ele caiu morto ao pé do altar. Morreu em pecado grave, infelizmente. Brincando com Deus. Não preciso nem dizer que o povo saiu louco da igreja, né? Já foi procurar Santo Afonso para se confessar. A graça de Deus, meus irmãos, a palavra está bem ao teu alcance. Está em tua boca e em teu coração para que a possas cumprir. A igreja quer dar a todos a salvação. Mas ela não vai obrigar ninguém a querer se salvar. Salve-se quem quiser. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.